Bora lá, galera do futebol goiano, estamos chegando aí. Um abraço a todos aí do canal, inscritos, não inscritos. Pede você que não é inscrito que deixe aí sua inscrição, seu like, para a gente continuar falando aí sobre futebol goiano. Nesse momento vamos falar do Atlético Goianiense, empatou ontem 1-1, clássico contra a equipe do Goiás, jogo no estádio Antônio Ascioli. Muitas situações para a gente comentar desse jogo, né? Deixou na capa aí. Minha opinião, os dois treinadores erraram na escalação inicial dos times, beleza? O Eduardo Souza, para mim, inventou esses três zagueiros ali, não teve muita coisa, o Everton ficou muito perdido, não foi um bom lateral, como ele vem sendo, e não foi um bom atacante, não foi um bom ala. O Goiás da mesma forma, provavelmente colocou o Djalma ali para fazer uma composição para o Everton não atacar muito para aquele lado, né? Então o jogo no primeiro tempo foi um jogo com domínio do Atlético, mas sem efetividade. O Atlético é um time que peca muito nas finalizações, né? Vamos chegar nessa parte aí. Daniel Paulista no intervalo modificou a equipe dele, modificou no sentido de ir para cima. A entrada do Lourenço melhora extremamente a qualidade técnica do Goiás, apesar que o Lourenço precisa se recuperar totalmente, né? Mas precisa dele o tempo todo. Ele que é um jogador que vinha jogando todos os jogos, agora vem sendo poupado, vem jogando apenas um tempo, né? E a entrada do Wesley Garcia, né? Que mais uma vez entra bem, ganha uma disputa ali com o zagueiro do Atlético, ganha a bola, faz uma assistência na cabeça do Anselmo Ramon, que vai lá e chacoalha mais um gol na Série B. Nos clássicos ele não tem passado em branco, ele não perdoa o Atlético, hein? Gosta de fazer gol no Atlético, o Anselmo Ramon. O Eduardo abriu mão dos três zagueiros, entrou com o Guilherme Marques, que entrou bem no jogo, né? Fez um bom jogo, entrou bem ali no meio-campo. E aos 15 minutos, mais ou menos, o Daniel Paulista fala pro time dele assim: ó, vamos segurar o resultado lá atrás. Tira o Lucas Lima, camisa 10, e coloca um terceiro zagueiro. Mais um erro de mudança. Então, assim, errou na escalação, deu uma consertada no intervalo, depois é, faz uma entrada no terceiro zagueiro e aí as coisas não dão certo. O Goiás fica muito atrás, abdica de jogar. Eu acho que assim, uma das poucas vezes que eu vi o time do Daniel Paulista abdicando de jogar e numa saída de bola errada, tem um lance do pênalti convertido pelo Atlético e o Atlético pressiona muito, mas mais uma vez a gente coloca erro de finalização. O Atlético melhorou a parte física já, a gente vê uma ligeira melhora, mas a finalização precisa trabalhar, né? Gustavo Coutinho, pelo nome, por tudo que chega, não é, sim, não pode errar o tipo de gol que errou o centroavante. E o Atlético já vem padecendo isso aí há algum tempo, né? Então, assim, fica essas lições do jogo. Foi um bom jogo, né? Não teve erro de arbitragem, não teve nada, não teve confusão nem nada. Foi um jogo jogado na bola, mas, assim, pelas escalações, os times deixaram de jogar um tempo. Vocês talvez venham com a coisa mais tradicional, sem tentar surpreender, e aí tentar surpreender com mirabolância não dá. E aí fica o recado. O Daniel Paulista viu que o time do Atlético não rendeu com os três zagueiros no primeiro tempo, estava ganhando o jogo, foi lá e falou: vou fazer igual. E aí o time dele passou a não render. O Goiás se mantém na parte de cima, pode perder uma posição, pode sair do G6 na rodada, mas sim, foi um empate ruim para os dois, porque o Atlético não sai lá de baixo, né? E, consequentemente, fica aí essa. Não engrena, né? Não faz uma sequência. Vinha aí de 6, 7 jogos sem perder, mas assim, 2 vitórias apenas, e acaba que nesse momento o time fica mais perto da parte de baixo do que da parte de cima do campeonato. Precisa dar uma recuperada, precisa de algumas situações, mais alguns jogadores, mas principalmente melhorar o que já tem, melhorar algumas situações que já tem. Já no Goiás aí, um empate que eu vejo como ruim para o Goiás, mais ruim para o Goiás, porque assim, quando, quando jogou, quando foi para jogar, foi melhor, teve uma condição melhor, e aí acaba que nos erros, né? Nas escolhas do treinador, que vem muito bem nos últimos jogos, fazendo mudanças e ganhando jogos realmente, e nesse momento não. No jogo de ontem não foi uma tarde feliz, não foram escolhas muito felizes, né? Tirando aí esse lampejo do intervalo onde ele teve essa boa leitura. Beleza? Te deixa aí mais só mais um detalhe aqui, né? E a gente vai ficando por aqui. Pede aí o seu comentário, sua inscrição, para trazer mais informações do futebol goiano. Lembrando que agora às 11 horas da manhã tem Vila Nova
e Londrina lá em Londrina, né, no VGD, no estádio do Londrina, e a gente volta no final do dia com mais repercussão do clássico, mais informações desse jogo do Vila Nova contra o Londrina, que pode bater aí entre os 3 primeiros mais uma vez do campeonato. O Vila Nova que é favorito para ganhar esse jogo seguinte, para cima, Tigrão. E até uma próxima oportunidade.